E aí, rapaziada, tudo certo com vocês? Comigo tá tudo legal. Acho que vocês provavelmente estão acompanhando esse conflito que tá rolando entre a Rússia e a Ucrânia, e eu quero deixar bem claro que eu não sou especialista no assunto, não sou professor de geografia, de história, não estudo relações internacionais, então eu não tenho nenhuma capacidade para ensinar qualquer coisa para vocês sobre essa guerra, tá? O motivo para eu estar gravando esse vídeo é simplesmente porque eu tenho visto um monte de pessoas comentando em sites como a Shein, o AliExpress, a Shopee e outros, obviamente, se essa guerra que está acontecendo entre os países pode influenciar de alguma maneira as nossas compras da China, os produtos que a gente importou, se pode atrasar, se pode dar problema, se pode ser cancelado. E cara, a princípio, responder essa pergunta parece até algo fácil. Eu poderia simplesmente dizer, não, as suas encomendas não serão afetadas, porque as suas encomendas vêm da China e a guerra é entre a Rússia e a Ucrânia. Só que, pessoal, existe uma coisa muito importante aqui, na verdade, são dois pontos muito importantes que podem sim, num futuro próximo, influenciar as suas encomendas da China, as suas compras. E é justamente por isso que eu resolvi gravar esse vídeo, porque a resposta não é simples como eu acabei de falar. O que acontece? O primeiro ponto que é importante a gente comentar é sobre a própria China, que, como eu disse, como vocês sabem, é de onde vem, de onde partem as encomendas que a gente compra aí na Shopee, no AliExpress e em tantos outros sites. Eu não sei se vocês sabem, mas a China é o segundo maior parceiro da Rússia. Eles só perdem para os Países Baixos, mas a Rússia e a China são grandes parceiros comerciais e desde quando essa guerra foi declarada, o mundo inteiro estava esperando um posicionamento da China justamente com medo do que eles poderiam fazer, já que a China é uma potência mundial, talvez até mais forte do que a Rússia em vários aspectos, só que a China de fato se posicionou de uma forma neutra, ou seja, eles não apoiaram a Rússia. Também não chegaram a dizer que condenam as ações, mas eles não apoiaram a Rússia. Isso é o que nós queremos. Isso eu tô falando, obviamente, do ponto de vista de nós que vamos importar, ou que estamos sempre importando, comprando produtos. E galera, eu quero deixar bem claro aqui que eu não tô entrando em méritos de falar do conflito aqui. Isso não é o foco do canal, não tem por que eu falar disso. Tô comentando especificamente da relação entre importação da China e esse conflito que tá acontecendo para responder a dúvida de algumas pessoas nessa parte do assunto que especificamente eu sou capaz de opinar, sou capaz de falar, porque nesse ponto eu entendo. A China se posicionou inclusive afastando qualquer possibilidade de cooperação militar com a Rússia, ou seja, se tudo continuar desse jeito, você vai poder continuar importando de boa porque não vai acontecer nenhuma sanção à China, justamente por não estar se aliando à Rússia. O grande problema que a gente tem que ficar atento é que se você pretende importar algo agora, tá tudo muito tranquilo, mas num futuro próximo, se por acaso esse discurso da China mudar e de alguma forma eles se aliarem à Rússia, algo acontecer e eles estiverem do lado da Rússia, aí sim a corda pode apertar um pouquinho pro nosso lado em relação às importações. Isso porque provavelmente, com um país como a China entrando no conflito, os Estados Unidos também vão aplicar sanções, assim como os outros países vão aplicar sanções diretamente na China. Por mais que os produtos que a gente importam não venham diretamente da República Popular da China, esse conflito pode gerar situações que talvez respinguem em questões como importação, ou principalmente questões relacionadas a comprar produtos da China. Por isso é importante ficar atento nesse primeiro ponto que eu comentei. O posicionamento da China durante a guerra vai dizer muita coisa, mas a princípio, nesse momento, no estágio atual do que está acontecendo, não, as suas encomendas não vão sofrer qualquer tipo de problema, as suas compras lá de fora não vão sofrer qualquer tipo de problema em relação ao conflito, justamente por elas virem da China. Agora eu falei que tem um segundo ponto também muito importante, né? Esse segundo ponto, ele já é um pouquinho mais fácil, digamos assim, de afetar, que não tem a ver exatamente com a China, mas tem a ver com os Estados Unidos e com o dólar propriamente dito. Como vocês sabem, todos esses sites negociam em dólar. Quando você compra algo do AliExpress, por mais que você veja o preço em reais, você está pagando pela conversão daquele produto, porque o vendedor lá da China, ele anuncia em dólares.
E pra você ter uma ideia, eu gravei um vídeo no dia que o conflito foi anunciado. Eu gravei no dia 23 de fevereiro e na madrugada do dia 23 pro dia 24 a Rússia anunciou a guerra. No vídeo em questão eu falava que esse era o melhor momento pra você importar desde o ano passado, desde o início do ano passado praticamente. Porque o dólar, pessoal, nessa semana chegou a bater 4,99, sendo que 2 meses atrás o dólar bateu 5,60. Então o valor do dólar caiu bastante e pra você comprar celulares, notebooks e outros aparelhos muito caros, estava valendo muito a pena. Os produtos estavam quase R$ 200 mais baratos em muitas situações, tanto pela queda natural dos preços, quanto pela própria queda do dólar em relação ao real. Só que aí estourou o conflito e no dia seguinte o dólar subiu 15 centavos, o dólar já voltou a ficar um pouco mais caro e a tendência é que ele suba. E esse é o segundo ponto que você tem que observar. Eu vou ser muito sincero, se esse conflito continuar se estendendo e principalmente se outros países entrarem, mesmo que indiretamente, com as questões de sanções, punições e outras situações, né, para tentar gerar alguma influência para que a guerra acabe, isso pode respingar nos valores do dólar, principalmente se o Brasil se posicionar, porque não sei se vocês estão ligados, mas tem muita gente gostando disso, né, porque até o momento o Brasil não se posicionou, e aqui eu vou dar a minha opinião. Por mim não se posicionava mesmo, porque a guerra não é com a gente tá muito longe da Rússia e da Ucrânia, então assim, eu diria que o presidente tem que ficar na dele, justamente porque dessa forma a gente não vai comprar uma briga que não é nossa. Mas se de alguma forma o governo brasileiro tomar qualquer atitude que possa favorecer, digamos assim, a Rússia, ou nem mesmo em relação à Rússia, mas der uma declaração assim muito polêmica em relação a essa guerra, uma declaração muito controversa talvez, isso pode influenciar no preço do dólar e do nada o dólar pode subir aí 10, 20, 30 centavos e a gente voltar aí para um cenário onde o dólar bata de novo 5,50 ou até mais. Então esse segundo ponto é até um pouco mais fácil de acontecer do que a situação que eu citei em relação à China. Por isso que se você está pretendendo importar alguma coisa agora, eu acho que é melhor você importar com o dólar de hoje, que tá 5,15, 5,16, tá variando no dia que eu tô gravando esse vídeo, não sei se quando eu publicar já vai estar um pouco mais caro, mas é melhor que você compre a sua encomenda agora com esse dólar baixo, ou digamos que estável, do que você esperar talvez um mês, 2, esperando por um cupom de desconto, por exemplo, e sei lá, do nada aí o dólar sobe tanto que aquele cupom de R$ 100 que você iria aplicar com o dólar a 5,60 vai ser a mesma coisa de você comprar agora. E se você comprar agora, a sua encomenda vai chegar mais rápido do que você esperar um mês. Então esses dois pontos são os pontos que você tem que ficar atento, independente de você comprar no AliExpress, na Shein, na Shopee, na Banggood, na Gearbest, no Geekbuy, qualquer um desses sites, eBay, todos esses sites de onde você importa pagando em dólar, eu recomendaria que você comprasse agora. Mas eu volto a reforçar, eu não sou especialista no assunto, eu tô falando isso pra vocês com base no que os especialistas dizem em relação à China e ao próprio Brasil e com base na nossa experiência aqui no canal de mais de 5 anos importando centenas, talvez milhares de produtos que nós já importamos lá de fora. Por isso que é bom você ficar ligado aí. Enfim, deixa aqui nos comentários o que você acha em relação ao que eu falei. Se você tem uma opinião diferente, pode comentar aqui pra gente trocar ideia sobre isso. Com isso eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos vocês. Valeu!